Fala galera, boa tarde. Estamos aqui hoje para resolver algumas questões de Brasil Colônia, né, material que vocês já receberam aí. E hoje a gente vai trabalhar essas questões não como um treinamento ainda, mas sim como uma forma de revisar e aprofundar o conteúdo, tá certo? Vamos para a primeira questão. É uma questão com um textinho um pouco longo. Eu vou fazer a leitura junto com vocês aqui, pontuar alguns aspectos e depois a gente vai para as alternativas, ok? Então, a sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhes sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. Vamos lá, primeira observação. Aqui a gente está falando de uma lógica de reproduzir um modelo europeu na colônia, mas que não foi possível se manter integralmente, por quê? A colônia traz uma nova dinâmica, principalmente pelos povos que estão aqui, né, indígenas e, posteriormente, africanos. A diferenciação social na Europa medieval era exclusivamente entre europeus. Então, europeus que ocupavam uma posição superior, né, de nobre, de uma função no clero, e aquele que era camponês, que era servo. Aqui a gente já traz uma outra dinâmica, né, que envolve os povos nativos e os povos africanos. Então, primeira observação. As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. Com índios, podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O que está sendo colocado aqui para a gente? Muitas pessoas que vieram para o Brasil, né, vieram para cá como colonos, nas suas vidas na Europa, ocupariam posições de trabalhadores livres, alguns muito dependentes das estruturas de poder e dos favores, né, dos nobres. E quando essas pessoas estão no Brasil, pela óbvia distinção que existia na época entre o branco e o indígena, entre o branco e o negro, ele ocupa aqui uma posição de superioridade que na Europa ela não existiria. Tá? O gentil transformou-se em um substituto do campesinato, um novo estado que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e mais tarde os africanos, diferenças étnicas, religiosas e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidades para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor. E aí a questão pede, a partir do texto, qual que é a compreensão que a gente pode criar? Tá? No caso, a nossa resposta aqui é a letra D. A diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios, brancos e negros, tendeu a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade. Basicamente, o que está sendo colocado aqui? Embora dentro da sociedade colonial continuem existindo diferenças sociais, econômicas e políticas entre homens brancos, né? Alguns ocupam posições privilegiadas, cargos administrativos, possuem terras, possuem riquezas, mas a diferença, o abismo gigante que existia entre o homem branco e o índio, entre o homem branco e o negro, faz com que essa diferença entre brancos seja menor, ou seja, ignorada em certos aspectos, porque o abismo maior que existe nessa sociedade, ele está relacionado a uma questão que é cultural, né? A cultura europeia se coloca como superior à indígena e à africana, e uma questão também racial ou étnica, quando o europeu é colocado numa posição naturalmente superior dentro do modelo colonial em relação ao indígena e em relação ao negro. Então, o texto, ele traz para a gente esse conceito, tá certo? Então, nossa resposta, letra D. Galera, vamos para a questão 2, então. Tá assim, ó. Durante a maior parte do período colonial, a participação nas câmaras das vilas era uma prerrogativa dos chamados homens bons, excluindo-se desse privilégio os outros integrantes da sociedade. A expressão homem bom dizia respeito a... Bem, no caso aí, nossa resposta é a letra B.
tá? Senhores de engenho e proprietários de escravos. E essa questão ela é importante, inclusive, para a gente voltar na nossa questão anterior, na questão 1. Lá na questão 1, eu falei com vocês que a diferença se aprofunda na relação entre brancos indígenas e brancos e negros. Mas eu destaquei também que a diferença entre homens brancos continua existindo. E a questão 2 nos mostra isso. Tá? Quem tinha privilégios de ocupar cargos nas câmaras, lembrando que as câmaras eram as instituições de poder local e tiveram uma relevância muito grande no período colonial brasileiro. Quem tinha esse privilégio, quem podia ocupar esses cargos, os chamados homens bons, senhores de engenho e proprietários de escravo. Lembrando que quando a gente fala do senhor de engenho, a gente está falando do indivíduo que durante o período do açúcar é o que gozava de maiores poderes, porque controlava a terra, controlava a principal atividade econômica do Brasil na época. E automaticamente, quem tinha engenho tinha escravos. Então é uma relação aqui que a gente está falando basicamente dos mesmos grupos, senhores de engenho e proprietários de escravos. Então a questão 2 reforça para nós que, embora exista diferença muito grande entre brancos, indígenas, brancos e negros, é possível identificar nas estruturas de poder a diferença entre os homens brancos, que tinham controle da terra, dos recursos e da escravidão, que eram um elemento fundamental do Brasil colonial, e aqueles homens que não tinham o mesmo poder. Pessoal, vamos para a questão 3. A fundação de uma cidade não era problema novo para os portugueses. Eles viram nascer cidades nas ilhas e na África, ao redor de fortes ou ao pé das feitorias. Aqui na América, dar-se-ia o mesmo e as cidades surgiriam. Baseando-se no texto, é correto afirmar que as cidades e as vilas, durante o período colonial brasileiro, e aí a gente busca nas alternativas. Só fazer uma observação que o texto traz para a gente já uma conexão das relações de Portugal com suas colônias anteriores ao Brasil. O Brasil não foi a primeira colônia de Portugal. Portugal já tinha muitas colônias no Oceano Atlântico, ilhas, e no litoral africano. Tá? Então o Brasil ele é mais um processo colonizatório português. Foi o que deu mais certo, foi o que sustentou Portugal durante muitos séculos, mas não foi o primeiro. Tá certo? Então vamos nas alternativas. Ó. Falando das cidades. Nossa resposta aí é a letra B. As cidades surgiram a partir de missões indígenas, de feiras do sertão, de pousos de passagem, de travessia dos grandes rios e próximas aos fortes do litoral. Quando a gente fala de cidades no Brasil colonial, a gente está falando de processo de ocupação do território. E essa ocupação ela é movida por interesses, né, dos mais diversos. Todo o processo de desbravamento do território, né, a exploração do território, traz a necessidade de ampliação dessa ocupação. Então a gente fala lá, ó, as missões de indígenas, né, feitas pelos jesuítas, que vão adentrar para o interior do Brasil, vão se transformar futuramente em cidades. O Brasil hoje possui, inclusive, muitos memoriais dessas missões que se tornaram alvo de turismo, né, fonte de turismo para essas regiões. As feiras do sertão, pousos de passagem, travessia de grandes rios, ou seja, áreas que passam a ser ocupadas, que passam a ser exploradas. O açúcar, por exemplo, no litoral do Nordeste, mas o sertão nordestino foi uma grande área de criação de gado, né? E toda essa ocupação levou ao surgimento de cidades. E a gente tem também a questão dos fortes no litoral, ou seja, regiões que eram seguras, né, que eram protegidas, principalmente dos conflitos com povos nativos e de invasões estrangeiras, e as cidades próximas ali também se aproveitavam dessa segurança. Então, o processo de formação das cidades é um processo de ocupação da colônia, que no Brasil faz sentido do litoral para o interior, primeiro com a atividade do açúcar e posteriormente com outras atividades, comércio, criação de gado, extração de recursos naturais. Galera, vamos para a questão 4. Sobre o processo brasileiro de aculturação ocorrido no período colonial, é falso afirmar que... Então a gente está falando de um processo que é bem discutido atualmente, né?
devido às questões que trazem hoje a relação com os povos indígenas, com os povos africanos, sobre a ideia de aculturação, sobre um povo que perde a sua cultura, que é tolhido da sua cultura, que é limitado em relação à sua cultura. E no Brasil colonial isso foi uma questão que teve bastante presente, que marcou muito a história do nosso país. E aí, sobre esse processo, uma das alternativas aqui é falsa, e a gente quer encontrar ela. No caso aqui, nem ficou difícil, né? A resposta aí é a letra A, tá? Mitos e lendas indígenas provocaram mudanças na cultura religiosa portuguesa do século XVI em Portugal, tá? Essa questão, ela é muito fácil de enganar, gente. Por quê? Ela traz uma afirmação que pode ser discutida como correta até a última palavra, tá? Mitos e lendas indígenas provocaram mudanças na cultura religiosa portuguesa do século XVI. De fato, um dos elementos que a gente tem, né, na história do Brasil é o chamado sincretismo religioso, termo que aparece muito em questões, que é quando elementos de diferentes religiões se unem ou influenciam dentro de uma outra religião. A gente tem muito isso no Brasil, mas isso aconteceu aqui na colônia. E por que a alternativa A ela está errada? Por que ela é falsa? Porque ela traz essa afirmação, mas ela coloca lá depois da vírgula, em Portugal. Ou seja, a diferença, a influência que elementos culturais indígenas, que elementos culturais africanos têm, elas se limitam a uma esfera da colônia. Elas não se projetam na metrópole. E mesmo assim, a maior tendência que a gente tem é inversa. Os elementos europeus vão muitas vezes sobrepor, através de uma violência cultural, podemos dizer assim, os elementos dos povos indígenas e dos povos africanos. Então, nossa alternativa aí, letra A, já que a gente está procurando a afirmativa falsa. Galera, vamos para a questão 5. Então, a gente tem um texto aí falando sobre a questão das fazendas de cana-de-açúcar no Brasil. Vamos lá. Somente as fazendas de proprietários mais abastados é que possuíam engenhos, mas todas elas tinham a casa grande, moradia do fazendeiro, as senzalas, moradias dos escravos, casas para trabalhadores livres, reserva florestal, áreas de pastagem e de agricultura de subsistência. Os fazendeiros que não possuíam engenhos eram chamados de lavradores de cana. Com o tempo, a denominação engenho passou a designar a fazenda canavieira que possuía o aparato para a produção do açúcar. Então, um texto que traz para a gente uma explicação sobre o engenho do período do açúcar no Brasil, né? O engenho, originalmente, se refere ao equipamento, à estrutura, onde se moe a cana e se produz o açúcar. Mas devido à importância dessas terras e dessa atividade para o Brasil, o engenho passou o seu título atribuído a toda a estrutura, a terra e a produção. E o senhor de engenho é aquele que era dono dessa estrutura, tanto da fazenda quanto da produção do açúcar, que era um dos títulos mais importantes do Brasil colonial, né? E aí vem a nossa questão. A organização da produção açucareira se inseria em um modelo de organização da produção denominado de plantation. E aí a gente tem que gravar esse nome, aparece sempre, seja para a gente falar de Brasil colônia, seja para a gente falar de Estados Unidos, né, ou de 13 colônias, quando a gente fala das colônias do Sul, seja para falar de América Espanhola, tá? Plantation é um conceito que aparece sempre. E o que consistia esse plantation? No caso, nossa alternativa aí é a letra C. A produção de uma monocultura, ou seja, um tipo de produto, no caso do Brasil, a gente está falando da cana-de-açúcar, em grandes propriedades, o latifúndio, os engenhos eram em fazendas, em grandes propriedades, orientada para o mercado externo, ou seja, é uma monocultura para ser exportada, tá? Utilizando de mão de obra escrava. Então, a estrutura, a organização que a gente chama de plantation, que predomina no Nordeste açucareiro, ela se resume
em 4 características, tá? A questão da mão de obra escrava, a questão do latifúndio e a questão da monocultura e exportação. Então, essas 4 características nos explicam o que é o plantation. Então, nossa alternativa aí, letra C. Galera, vamos para a questão 6. Então, as colônias que se formaram na América Portuguesa tiveram, desde o século XVI, o caráter de sociedades escravistas. Com o passar do tempo, consolidaram-se em todas elas algumas práticas relacionadas à escravidão, que ajudaram a cimentar a unidade e a própria identidade dos colonos luso-brasileiros. Dentre essas práticas, ressalta-se a combinação entre um avultado tráfico negreiro, gerido a partir dos portos brasileiros, e altas taxas de alforria. Os holandeses, durante o governo de Maurício de Nassau, lançaram mão de algumas estratégias ao se relacionarem com os colonos luso-brasileiros durante o período em que dominaram parte do Nordeste brasileiro, no século XVII. Dentre essas estratégias, incluem-se... Então, o texto ele faz uma análise da questão da sociedade, né, das colônias, exaltando essa questão luso-brasileira, né, como que se aproxima da identidade do português e do brasileiro, que começa a existir a partir do século XVII, e faz uma reflexão, uma relação com a questão do período da invasão holandesa. Porque você tem uma colonização portuguesa, você já tem que entender a relação que se forma dos que se identificam como brasileiros e os que se identificam como portugueses, e aí você adiciona um terceiro elemento, no caso o holandês, que vai ser responsável por dominar uma grande parte, e a parte mais rica do Nordeste durante algumas décadas. Então a gente faz uma análise a partir desse ponto, né? E aí analisar como que o Maurício de Nassau, que foi o principal responsável por governar esse território holandês no Brasil, como que ele estabelece uma relação aí com os povos que já estavam aqui, tanto portugueses quanto brasileiros. Lembrando, só fazer um destaque também, que grande parte do período que os holandeses estiveram aqui, Portugal não tinha um rei português, ele era governado por um rei espanhol, que é o período da União Ibérica. Então, de certa forma, isso fragilizou um pouco do controle europeu sobre o território aqui. Não desmontou esse controle, mas fragilizou. E aí a gente vai para as alternativas. No caso, a nossa alternativa aqui é a letra B. O estabelecimento de redes de comércio com os produtores de uma vasta região da costa nordestina, certa tolerância religiosa e a manutenção das relações escravistas. Ou seja, o que o texto e a questão estão falando para a gente? Que a permanência holandesa no Brasil, ela também foi possível porque o Maurício de Nassau, que era o governante holandês aqui no Brasil, ele permite ou estimula uma aproximação das práticas holandesas com o que já existia aqui, né? Ele mantém o comércio com os domínios portugueses, isso é uma forma de garantir a riqueza e a produção para esse território. Ele tolera diferentes correntes religiosas, porque a gente tem um Brasil que até então predominava-se e continua valendo a questão da Igreja Católica, próxima do governo português, e a Holanda vem com uma grande influência protestante, principalmente calvinista. Então se estimula uma relação pacífica entre os povos e a ideia de tolerância religiosa, e o governo holandês também não interfere na lógica da escravidão, que era um dos pilares da sociedade colonial brasileira e que era diretamente relacionada à produção. Então, a questão traz para a gente essa discussão de que, a partir dessas ações, o governo holandês manteve um certo equilíbrio na relação com os povos luso-brasileiros. Vamos para a questão 7. Então, quando chega a época do amanho da terra e da sementeira, o padre dá a cada índio 2 ou 3 juntas de boi para o amanho da roça, pois o padre chegou ao índio, que lhe parecia ser o mais aplicado. Que tinha ele feito dos bois, que o padre tinha lhe emprestado? O coitado está com fome, desatrela o zebruno e o abate. Desta maneira, o pobre boi do arado virou fumaça num único almoço.
Aos europeus isso parecerá incrível, mas aqui entre nós é a pura verdade, que os índios deixam estragar as espigas de milho maduras e amarelas se os padres não os ameaçam expressamente com 24 pancadas de sova como castigo. Castigar desta maneira paternal tem resultado extraordinário, também entre os bárbaros mais selvagens, de sorte que nos amam de verdade, como os filhos aos pais. Então a gente tem aí um texto, escrito na época, sobre a relação entre jesuítas e indígenas e como que funcionavam as missões. É importante destacar que dentro desse texto a gente já tem uma diferença muito fundamental na relação desses dois grupos, que é a diferença cultural em relação ao trabalho. O trabalho para o europeu, não só para os jesuítas, mas para o europeu de uma forma geral, ele não é só uma forma de sobrevivência, mas também é uma forma de acúmulo de riqueza. Já para o indígena, o trabalho é uma forma de sobreviver. Ele trabalha para conseguir o alimento, ele caça, ele pesca, ele cultiva, mas a partir do momento que essa riqueza, que essa produção está garantida e a sua alimentação está garantida, ele não acumula riqueza. Então, essa diferença cultural era notória. E para os jesuítas, essa diferença era algo grave. Tanto que eles ameaçavam, como o próprio texto diz, com castigos, para que os indígenas trabalhassem de acordo com a característica do trabalho para o europeu. Tá? E aí a gente vem para a questão. A passagem acima se refere ao trabalho que os jesuítas desenvolviam junto aos índios do Brasil, nos séculos XVI e XVII. Importante ressaltar que a gente está falando de século XVI e XVII, porque depois do século XVII, a relação dos jesuítas no Brasil se torna cada vez mais difícil, mais complicada, e com o passar do tempo eles vão inclusive ser expulsos do Brasil, pela dificuldade que eles impunham ao processo colonizatório. Sobre esse contexto histórico, aponte a alternativa correta. No caso aí, a nossa alternativa é a letra C. As missões tinham como orientação integrar os índios nos princípios da civilização cristã, promovendo a educação religiosa e para o trabalho. Então, embora a gente muitas vezes cite a relação de jesuítas a partir da lógica da educação na fé, mas as missões também tinham uma função de adequar o indígena à questão cultural em relação ao trabalho. Então não é só uma questão da catequese, só uma questão da fé, mas também uma educação para que o indígena se aproxime cada vez mais do padrão cultural europeu, que na visão dos jesuítas era o correto. Vamos para a questão 8. Então, a chamada Revolta de Beckman, no Maranhão, no ano de 1684, ilustra uma realidade produzida pelas peculiaridades do sistema colonial no Brasil. Sustenta-se nesse sentido que, vamos lá, primeira coisa, Revolta de Beckman, ela está inserida num contexto, num conjunto de vários movimentos no Brasil que ficaram conhecidos como revoltas nativistas, ou seja, foram movimentos que têm um caráter local, que se indispõem em relação a problemas regionais e não trazem ideias, por exemplo, de separação, de ruptura, do domínio metrópole-colônia. Então a gente está falando de movimentos que reproduzem características, insatisfações regionais. Tá? A Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a Revolta de Filipe dos Santos, a Guerra dos Emboabas, estão todas inseridas nesse contexto de revoltas nativistas. Então, nesse sentido, a nossa alternativa aí é a letra A. O movimento revelou os sérios problemas de mão de obra enfrentados pelo Maranhão, à época, limitando as próprias possibilidades econômicas da capitania. Vamos lá, quais problemas eram esses no Maranhão? Primeira questão é em relação à mão de obra escrava. O Maranhão não era, ou ainda não estava, numa rota do tráfico de escravos africanos. A principal mão de obra escrava era de indígenas. E aí a gente volta até na questão anterior, quando eu falo dos jesuítas. No Maranhão, um dos principais problemas foi a relação entre os senhores de terra e os jesuítas.
porque os jesuítas impediam a escravidão indígena, enquanto isso causava um atraso na mão de obra. Tá? Então, a insatisfação colocada pelos líderes dessa revolta era justamente de que o governo português assegurasse a chegada de escravos ao Maranhão para que a capitania conseguisse acompanhar o ritmo do restante do Nordeste, por exemplo, além de garantia de monopólios comerciais para o povo do Maranhão, para os comerciantes e os donos de terra do Maranhão. Na verdade, esses monopólios estavam com as companhias de comércio de Portugal. Então, esse conjunto de insatisfações leva a esse movimento conhecido como Revolta de Beckman. Tá? Foi um movimento duramente reprimido pela coroa portuguesa. Tá? Os líderes desse movimento, em sua maioria, foram presos e executados, mas ela traz a tônica de uma insatisfação do colono, da população colonial em relação à metrópole. Embora, como eu disse antes, ela não é um movimento separatista, não propõe em nenhum momento a ideia de independência, mas ela questiona, assim como outros movimentos, a relação da metrópole com a colônia. Galera, vamos para a nossa última questão hoje, questão 9, também relacionada à questão das revoltas nativistas ou os movimentos nativistas. A chamada Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco em 1710, deveu-se, e aí questão bem conteudista para a gente aprofundar nessas relações aí. No caso, nossa resposta aí, letra D, ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda, cujas relações comerciais eram, respectivamente, de credores e devedores. Vamos lá. Capitania de Pernambuco, uma das mais, ou a mais rica durante o século XVI e século XVII, ela viveu do ciclo do açúcar. Só que a gente sabe, a gente viu lá na nossa aula, que o ciclo do açúcar passa por um declínio muito grande no final do século XVII. E isso trouxe para esses senhores de engenho, ou como a alternativa traz para a gente, essa aristocracia rural, uma série de problemas, inclusive de ordem econômica. Enquanto a gente vê uma ascensão de comerciantes, principalmente portugueses, também na capitania de Pernambuco, só que na vila de Recife. E aí a gente pontua um aspecto importante. Até o período dessa guerra, o principal núcleo de Pernambuco era Olinda, que caracterizava justamente o domínio desses senhores de engenho. Recife só se torna a capital dessa capitania a partir desse movimento das Guerras dos Mascates, que coloca justamente esses dois grupos em conflito, comerciantes de Recife e senhores de engenho de Olinda. E a condição colocada aqui de credores e devedores é justamente um dos motivos que leva a esse conflito. Porque durante a crise do açúcar, são esses comerciantes que muitas vezes vão emprestar dinheiro, vão financiar os engenhos. E na hora que as relações desses dois grupos se acirram, os senhores de engenho, detentores do poder político até então, confrontam esses comerciantes portugueses com medo de serem cobrados, inclusive, desses empréstimos. E aí toda essa insatisfação, toda essa relação acirrada, né, por esse momento, traz um conflito, que no fim das contas vai resultar numa diminuição do poder dos senhores de engenho e o favorecimento político dos comerciantes de Recife. Galera, vamos encerrar aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem voltar no nosso vídeo lá sobre Brasil Colônia e também me procurar através dos nossos canais aí no grupo, no meu WhatsApp, para a gente tirar qualquer dúvida que aparecer. Semana que vem a gente volta com mais uma videoaula e vamos lá. Estamos em casa, estamos de quarentena, mas não estamos sem estudar. A Alfa está garantindo para vocês todo o caminho para vocês terem sucesso lá no final do ano. Grande abraço, semana que vem estamos de volta.